Eu vou contar aqui um caso, né, que a gente já comentou nas nossas transmissões, que nós estávamos no México e fomos diretamente impactados com aquele acidente que teve em Lima, né, no Peru, de um avião da Latam que estava decolando e o caminhão de bombeiros entrou na pista, enfim. Foi um acidente ali fatal, infelizmente, porém a pista ficou impraticável por 2 dias, né? E a gente até chegou a receber, né, a informação no aplicativo da Latam que era para procurar a companhia aérea, né, mas a gente já tinha feito o check-out do hotel. A gente foi ver a mensagem depois. A gente estava em um outro país, enfim. E chegando lá, né, recebemos aí a informação de que eles não poderiam fazer nada por nós, tá? Como a gente já estava teoricamente precavido com o seguro viagem, a gente imediatamente, através da agência, acionamos o seguro viagem e fizemos uma nova hospedagem, tá? Então tivemos que pagar ali do nosso bolso esse valor. Enfim, como tínhamos o seguro viagem, não tivemos tanto impacto, tá? Porém, eu tive que fazer aquele pagamento ali, senão eu estaria na rua, tá? Porque nós não tivemos ali uma assistência que gostaria, tá? De ter recebido. Como que funciona nesse caso, doutor? É porque no caso assim, doutor, a pessoa não tem dinheiro mais, mas ela precisa ficar mais 2 dias. E o aeroporto também, ninguém do aeroporto te dá uma assistência. O que eu faço nesse caso? Vamos lá. Primeiro eu vou responder a pergunta de vocês e depois já vou contar um caos também. Foi da primeira viagem internacional que eu fiz, porque eu vi vocês falando, acho que foi a Carol que disse, né, Carol? Pô, às vezes a pessoa tá sem dinheiro, o que ela faz ali numa situação dessa? É por essas e outras que a lei, quando foi feita, ela protege o passageiro. Então, no caso de vocês, o que aconteceu na prática? Houve a informação, a gente vai ver aí e discutir e analisar caso a caso, né? Se a informação foi adequada, ou seja, se ela foi prestada no tempo correto, da forma correta, e se eles mantiveram vocês atualizados o tempo todo sobre o que ia acontecer. Na prática, o que acontece? O que aconteceu com vocês? Informam, você chega no aeroporto, pega filas quilométricas para tentar falar ali com alguém da companhia, seja qual companhia for, e não sabe muito bem o que vai acontecer. No caso de vocês, como um atraso devido ao fechamento do aeroporto, a gente pode tratar tanto como um atraso superior a 4 horas, quanto como um cancelamento de voo. Não só do voo de vocês, inclusive, de todos os voos. Como o voo de vocês era para o Brasil, se aplica a lei brasileira. Então a companhia que está operando lá tem que cumprir, apesar de vocês estarem lá, ela tem que cumprir a lei, porque ela está vindo para o Brasil. Vocês deveriam ter recebido da companhia aérea, primeiro, um canal de comunicação, seja uma senha de Wi-Fi, uma linha telefônica para que vocês pudessem se comunicar com parentes, com amigos, para informar sobre o que estava acontecendo, um voucher para alimentação que fosse necessário, ou seja, que fosse suficiente. Então não adianta dar um voucher de R$ 10 para um atraso de 2 dias. R$ 10 não supre. A companhia ela é obrigada a, de alguma forma, auxiliar com a alimentação. E principalmente, nesse caso, a hospedagem. Um voucher, eles deveriam ter entregue isso para vocês. Um voucher de hospedagem, que vocês tiraram do próprio bolso. Isso era para ter saído da companhia. Esse hotel é estipulado pelo aeroporto ou ele dá um voucher e você vai aonde você conseguir? Porque no nosso caso, todos os hotéis estavam lotados na região. Então a gente teve que ir para um lugar bem mais longe e teve que gastar o que tinha. Então, Carol, você vê como é complicado, né? Vocês ficaram ali na mão, literalmente, né? O voucher para hospedagem, ele tem que ser adequado. A lei ela não diz exatamente se tem que ser perto do aeroporto. Mas, por exemplo, caso seja longe do aeroporto, a companhia aérea tem também que bancar o transporte, o translado, tanto para você ir para o hotel, ficar hospedado até quando aquele voo estiver disponível, quanto para você voltar para o aeroporto. Não, doutor, mas assim, ó, o que eu não entendi foi, ele vai te dar um voucher, né? Já com o hotel definido, ou ele te dá um voucher de valor e você procura hotel?
entendi a pergunta. Isso é a política interna de cada companhia aérea. Na maioria dos casos, eles têm parcerias com hotéis da região, já sabendo que isso acontece, como eu falei, só no Brasil 26% dos voos sofreram algum tipo de atraso. Então as companhias já é algo corriqueiro no dia a dia delas. Então elas têm parceria, dão um voucher daquele hotel para você se hospedar lá por 2 dias, algumas horas, enfim, o tempo que for necessário até o próximo voo que você vai ser realocado, sair do aeroporto. Tem que dar, ou seja, tem que prestar ali uma assistência adequada, né? Porque, como eu falei, a gente estava num país que a gente não domina o idioma, né? E não tivemos ali um respaldo, e tinha muitos brasileiros, tá? Na mesma situação, né? Inclusive foi até um fato curioso, tinha até advogados ali, não dessa área, né? Do direito aí do passageiro aéreo, né? Como a gente está trazendo aqui. Ô, Edu, você falou uma coisa que é um meme, viu, na área jurídica, que naquele local tinham pessoas, crianças e advogados. Exato. O advogado não costuma entrar na categoria de pessoa, segundo os próprios advogados, tá? E todos estavam ali querendo voltar para casa, sabe? Ninguém queria saber de ficar mais tempo no país, já queria voltar, porque o psicológico, a gente vai para o aeródromo já, né, querendo voltar e não querendo ficar mais 2 dias, né? Exatamente, e quando acontece na ida, geralmente impacta, as duas situações são ruins, impacta algum planejamento que você tem da viagem, que a maioria das pessoas viaja para ficar 10, 15, 20, 30 dias, já programando ali, mais ou menos, pelo menos, o que vai fazer no passeio, ou se for um compromisso profissional, né? E na volta é o cansaço, né? Sem contar eventuais compromissos que você tenha na volta. O que eu ia dizer é que a primeira viagem internacional que eu fiz com a minha esposa, fomos, tudo certo, eu nem atuava nessa área ainda, faz algum tempo já, e aí eu cheguei no aeroporto e fiquei imaginando assim, gente, e se esse voo que a gente tá, sabe aquelas pensamentos intrusivos, vozes da minha cabeça, e se esse voo aqui for cancelado, por exemplo? O que eu faço? Porque a gente estava na Itália, que é em euro as coisas. Eu tenho um cartão de crédito com um limite ok, para ficar 1, 2, 3, 10 dias ali. Mas a gente tinha gastado na viagem já também, né? Então assim, e aí? Eu vou ter que dormir no aeroporto e aí não vou acontecer nada, saiu no horário. Mas eu fiquei pensando, remoendo isso, e hoje eu recebo tantos clientes nessa situação, gente que dormiu ali no chão do aeroporto, abriu a mala, colocou uma roupa como travesseiro pro filho, sabe? Porque de fato essa assistência, na maioria dos casos, ela não é prestada da maneira correta. Às vezes dão um voucher lá para o pão de queijo, mas não dão hospedagem. Ou dão o voucher de hospedagem, Carol, como você me perguntou, um voucher para o hotel tal. Chega lá o passageiro, olha, eu tenho um voucher aqui, porque meu voo foi cancelado. O hotel está lotado. Você vai reclamar para quem? Você não está mais no aeroporto. Você já está no hotel. Às vezes é de madrugada. Né? Então, assim, essas situações acontecem com mais frequência do que parece. E o que eu posso utilizar como prova? Por exemplo, o meu filho que eu coloquei no chão, eu posso tirar uma foto. Que provas que seriam bons para a gente guardar, para a gente entrar num processo desse? Perfeito. No Poder Judiciário, né, quando a gente vai entrar com o processo, as provas são a parte mais importante quando a gente está falando desse tipo de problema que estamos falando aqui, do atraso, cancelamento de voo. As questões relacionadas ao transporte aéreo, elas dependem de prova documental. Então, em outras áreas a gente tem a testemunha, por exemplo, né, que a gente vê muito na TV, em filme, a testemunha que viu o que aconteceu. Aqui não. E as provas que a gente vai precisar são as próprias passagens, né, que indicam ali, por exemplo, o horário original e a nova passagem com o horário efetivo. Fotos no painel do aeroporto, vai aparecer lá, voo atrasado, voo cancelado. Tirem foto desse painel, é uma excelente prova. E quando o voo, aqui falando só de atraso e cancelamento, tá? Quando acontecer essas duas questões, peçam a declaração de contingência. Anota aí quem está assistindo a gente, declaração de contingência, no balcão da companhia.
Então, você está lá na frente do portão 28 do aeroporto de Guarulhos e tá lá, voo atrasado, voo cancelado. Vai no balcão ali mesmo, aonde você iria embarcar e solicita esse documento. A companhia aérea é obrigada a fornecer. O que é, Carol, a declaração de contingência? É um documento oficial da companhia aérea que informa o que aconteceu naquele voo, então foi um atraso, um cancelamento e qual o motivo. Que aí entra no que a gente conversou agora há pouco. Qual o motivo? Tempestade. Qual o motivo? Manutenção não programada da aeronave. Qual que é o motivo? Ausência de tripulação. Porém, aqui tem uma questão que muitos clientes chegam para mim e falam assim, mas doutor, a companhia aérea colocou mau tempo. Só que não estava chovendo. Não tinha um furacão. Não estava acontecendo nada disso. E agora? Aí entra o trabalho do advogado, e aqui quero aproveitar para mandar um abraço para minha equipe também, né, que me ajuda nessa parte, então vamos buscar, através dos dados oficiais dos aeroportos, que a ANAC disponibiliza, quantos voos daquela companhia foi cancelado naquele dia. Porque se ela coloca lá que é por mau tempo, todos os voos, pelo menos de uma faixa de horário, tem que ter sido cancelados. Ou tá mau tempo para um voo e não tá para o outro, né? Então, assim, as provas são essas, as passagens, a declaração de contingência, fotos do ocorrido, vídeos, você pode se filmar ali, oi, meu nome é tal, eu tô aqui no aeroporto, hoje é dia tal, tô esperando o voo da Latam, vira a câmera, mostra lá, e a gente tá aqui há 3 horas sem saber o que vai acontecer. E vai guardando vídeos curtos, não precisa fazer um longa-metragem, né? É só ali uma breve explicação. Comprovante de gastos que nem vocês gastaram com o hotel. Guarde a nota fiscal do hotel, o comprovante da reserva do hotel. Gastaram com Uber, ou aplicativo, ou táxi. Peçam a nota. Todos esses gastos são reembolsáveis, seja na justiça ou seja direto com a companhia, né? A gente vai falar mais para frente que existe a possibilidade de você não precisar de um advogado, você correr atrás dos seus direitos por si só. Lógico que eu, por exemplo, trabalho só com isso. A gente sabe os caminhos. O passageiro muitas vezes vai ser enganado ali. Vai receber um voucher para um voo futuro de $100 e vai ficar satisfeito, né? Mas assim, em linhas gerais, tudo que for meio de prova, tudo que for possível registrar e guardar, guarde. Porque isso vai ter impacto no futuro, no teu processo eventualmente. O print, vamos supor, eu tô lá, hoje todo mundo usa o celular para fazer o check-in, né, e tudo mais. O print de tela serve como uma prova, e a outra dúvida e se o operador ali da companhia aérea negar a te entregar a declaração de contingência? O que você tem que fazer num caso desse? Não sei se já aconteceu, mas... Eu posso gravar ele falando que não pode me dar esse documento? A gente não vai sair batendo nele, como a gente já viu casos aí, né? Acontece toda semana, o pessoal perder a linha mesmo, ali, perder a razão, né? E partir até para agressão física. Não façam isso, que aí você perdeu a razão de vez. Além de não ganhar indenização, você vai ter que contratar um advogado criminalista para te defender. Mas, Edu, a primeira pergunta sua, o print é válido, ainda mais hoje em dia, se você acessa a maioria dos processos, alguma prova ali de todas as áreas, tá? Seja criminal, civil, vai ter um print ali. Se tornou algo aceitável pela justiça. Então o print é válido. E outra, é melhor você ter o print do que não ter nada. Às vezes a passagem impressa vai desgastando, você demora 6 meses para procurar um advogado e já as informações ali estão apagadas, né? Então o print é prova válida. E a tua segunda pergunta, e se me negarem esse documento? Vamos sempre à prática, né? É raro de acontecer quando há um atraso significativo, um cancelamento de voo, a declaração de contingência em 90% dos casos é entregue. Caso não seja, faça um vídeo, não precisa filmar ali a cara da pessoa, ser deselegante. Tem gente que tem a alma barraqueira, né? E tem gente que tem a alma mais tranquila. Em casa, por exemplo, somos dois opostos. Minha esposa tem a alma, vamos resolver isso agora, e eu tenho a alma calma, né?
Então, independente da tua personalidade, filme de Ainda bem que alguma é um forma. balanço aí, né, doutor? Tem que ter equilíbrio. Vocês também são equilibrados ou são os dois? Eu, no caso, sou o mais, vamos chamar, desequilibrado, né? E a Carol já é mais pé no chão. Então, se negarem, Edu, Carol, pessoal que está nos assistindo, filma ali de alguma forma, registra que o voo foi cancelado, tira foto do painel do aeroporto. As provas, elas, umas suprem as outras, né? Então, eu não preciso de todos esses documentos para pedir uma indenização na justiça por um passageiro que foi lesado. Eu não preciso de todas elas. Só que quanto mais provas eu tiver, o juiz, quando receber esse processo, ele vai ter mais certeza do que aconteceu. Porque a companhia aérea, ela tem todos os documentos, certo? Ela tem os dados do voo, o METAR do dia, o METAR para... Acho que todos O pessoal aqui está acostumado, né? Tá bom. O pessoal já... Mas se quiser explicar... Não, aí eu deixo para vocês. Porque assim, no meu Instagram, ou quando eu vou falar com algum cliente, eu tenho que parar, mas eu lembrei que eu tô aqui no Golf Oscar Romeo, né? Olha a falha aqui. Primeira. É igual o Galvão no SBT falando Globo. Faz. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Então, aqui no canal de vocês, o pessoal já sabe dos documentos, né? Das partes técnicas que as companhias aéreas, os aeroportos têm controle. E o passageiro não tem nada. Então, meu amigo, aconteceu com você, tira foto de tudo, guarda a passagem, guarda a etiquetinha da bagagem. Queria falar de bagagem depois também. Guarda tudo que você tiver à sua mão. Tira foto da criança, teus filhos ali no chão. Se gastar para comer no aeroporto, guarda a nota fiscal. Guarde tudo que você puder. E-mail que você recebeu da companhia, já tira print. E se o caso, já manda aqui para o advogado, que a gente já cria tua pasta aqui para ir armazenando os documentos.